Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Matheus e nessa videoaula eu vou estar mostrando o processo de confecção, de desenvolvimento das imagens que são vinculadas no nosso processo seletivo. As imagens, como vocês podem ver, são essas aqui. São as imagens que podem ser postadas no nosso Instagram, nas nossas redes sociais, Facebook, enfim. Também podem ser divulgadas pelos grupos do WhatsApp e divulgar mesmo, né? Auxiliar os candidatos aí nos cronogramas e também viabilizar, por exemplo, formulários para perguntas. Então as artes são importantes mesmo para a divulgação do processo seletivo. Aqui como foi feito anteriormente com o cronograma, nesse formato aqui, esse formato 16:9 vertical, ele é vinculado nos stories, né? São posts para stories. Aqui cronograma, sub-áreas, também informando as sub-áreas que são componentes da equipe, e principalmente a arte principal, né, a arte tema, a imagem tema, que é essa aqui, do carrinho, né, representando a fórmula SAI, as cores da equipe, o logotipo e tudo mais. Então, vamos começar. Essa imagem, ela depende de alguns arquivos fontes, né, como por exemplo a imagem do carrinho mesmo. Não tem como desenhar esse carrinho. Esse carrinho é feito em 3D. Então eu vou achar aqui a imagem dele, se eu não me engano é essa aqui. Eu estou com o Photoshop aberto aqui. Eu vou criar um novo arquivo que vai ser processo seletivo. O tamanho que eu vou escolher aqui, eu vou colocar 1080p, 1080 pixels por 1080 pixels, com resolução de 72 pixels por polegada. Ok. Eu vou verificar quais são as artes quais são as imagens, né, que a gente vai fazer. Eu quero fazer posts nesse formato aqui. Então, vamos lá. Eu vou arrastar para dentro aqui só para ter uma referência mesmo do que vai ser feito. Eu cliquei, né? Arrastei para dentro da imagem. E eu quero, só para ter mais ou menos uma noção das cores que estão acontecendo aqui. Primeira coisa que eu quero fazer é colocar esse fundo azul, né? Então eu vou vir com a ferramenta de conta-gotas. Eu vou escolher essa cor aqui. Eu vou no background, que é a camada a última camada. Com a ferramenta de balde de tinta, eu vou pintar ela toda com a mesma cor. Beleza. Eu vou querer também fazer essa parte vermelha aqui, ó. Eu vou vir com a ferramenta de caneta e vou vir na ferramenta de preenchimento e vou escolher uma cor para preenchimento. No caso, eu vou clicar aqui nessa parte com várias cores, que eu vou escolher uma cor personalizada. Aí nessa janela aqui, eu posso vir aqui com a mesma ferramenta de conta-gotas, né? E aí ele seleciona aqui a cor que eu vou escolher, esse vermelho aqui. Tá ótimo, ok, pode fechar aqui também. E agora eu vou desenhar essa forma. Vou clicar aqui. E aqui é questão mesmo de clicar e achar a forma adequada, né? Vou clicar para cá, tentar desenhar essa forma aqui, de um jeito bem preciso, né? Tem que tomar bastante cuidado aqui, para realmente ter um resultado legal. Fechei aqui, fechei a forma, né? Fui fazendo esses riscos aqui e consegui fechar, beleza. Agora eu vou transformar, vou fazer uma transformação dessa forma aqui para ela cobrir toda a imagem. Então eu vou apertar Ctrl T, vou clicar aqui e arrastar para cá. Tá ótimo, é isso que eu queria, ok? E agora eu quero escrever, né, processo seletivo. Eu vou vir aqui na ferramenta de texto, vai começar a abrir a ferramenta de texto. E agora eu vou escolher a fonte, que é a fonte utilizada é a Pirulen. Clicar em qualquer lugar e vou selecionar o tamanho da fonte. Eu vou escolher 72 por agora, só mesmo para visualizar, nível de visualização mesmo. Porque o tamanho 12 ali provavelmente vai ficar muito pequeno. Beleza. Processo seletivo. Ele ficou atrás aqui, mas é só eu confirmar e trazer essa camada para frente, camada de texto para frente, ele aparece. Cliquei a ferramenta de mover, ele aparece na frente de tudo aqui. Tá a camada do processo seletivo, que está escrito processo seletivo. Eu vou apagar essa camada aqui, lembrando que essa camada aqui ela é meu referencial, né? Então a gente já tem a cor de fundo, a forma e também o texto do processo seletivo. Eu vou abrir aqui a imagem que contém o carrinho, né? Já renderizado em 3D. Deixa eu ver exatamente qual que é aqui. Eu não me recordo ao certo, não é essa aqui. Essa aqui, ok. É esse carrinho aqui. Eu vou clicar e arrastar para dentro. Tá aqui. E aí eu, segurando Shift e Alt, eu vou aumentar o tamanho dela. Clicar na aresta e arrastar para cima. Aqui a gente já tem os elementos básicos, né? Processo seletivo, as formas. E agora eu quero colocar uma marca d'água por trás aqui. Escrito FEMU, né? Vim na ferramenta de texto. A fonte que é utilizada é Stasmic, essa fonte aqui. Clicar em qualquer lugar mesmo, vou digitar FEMU. Para cor, eu vou escolher a cor correta aqui. E no caso, eu vou vir aqui em cor. Quer dizer, selecionar, né?
quando você clica no texto e aperta Ctrl A, ele seleciona o texto todo. Agora eu vou escolher a cor dele. A cor eu vou selecionar essa cor aqui, que é um azul que é quase imperceptível. Tem diferença, mas ele é um pouco mais claro que o azul do fundo. Aí cria um contraste e fica uma marca d'água. Vou confirmar. Agora eu vou apertar Ctrl T para transformar. E com Shift e Alt pressionado, eu vou clicar na aresta e arrastar para cima para aumentar o tamanho. E aqui a ideia é fazer uma coisa mais dinâmica mesmo, não tem tanta regra. Colocar um ângulo aqui de 30 graus, mais ou menos, 15 graus aproximadamente. Eu vou deixar mais ou menos nessa posição aqui. Ok. Eu vou esconder as camadas e tentar organizar melhor para a gente visualizar o que está acontecendo. Primeiro a gente tem um fundo com a cor azul escolhida. A gente agora também tem essa forma, que é a forma vermelha. Eu vou fazer o seguinte também, eu vou tentar transformar ela de novo, porque eu não gostei muito do posicionamento dela. Ctrl T, aumentar um pouco o tamanho dela, mesmo procedimento, Shift, Alt, clica na aresta da diagonal, né, bem na beirada aqui da ponta, e arrasta ela para cima aqui, que a gente consegue alterar o tamanho. Acho que nessa posição aqui fica melhor. E para mover ela de lugar, basta clicar e arrastar. Acho que aqui fica um pouco melhor. Aqui também é questão de gosto, né, é questão de ir achando aqui como fica legal. Esconder essa camada aqui, essa camada é a nossa imagem de referência que eu estou usando. Agora eu vou abrir a camada de texto. O texto eu quero colocar ele mais centralizado, então eu vou editar aqui, essa parte eu vou colocar em uma linha separada. Eu vou apertar espaço, né, para deixar esse espaço aqui que eu quero que ele fique meio desalinhado aqui. Então esse começa aqui e tem um espaço antes de seletivo, porque nessa parte aqui eu vou colocar o carro. O carro em si está aqui. Eu vou tentar colocar um ângulo nele para ficar um pouco mais de lado, assim, um pouco mais dinâmico. Então, Ctrl T, arrastar ele um pouco pro lado aqui, colocar um ângulo leve coisa, não muita coisa. Tipo, 2 graus aqui já faz bastante diferença na dinâmica da imagem. Aperto Enter para confirmar a alteração. Em processo seletivo agora na camada, a gente já pode colocar mais ou menos aqui, que eu acho que fica legal. A imagem já fica bem com a composição mesmo, mais interessante. E agora, para a marca d'água, que eu quero colocar FEMU como marca d'água, eu vou arrastar para baixo, né, dessas 2 camadas, e vou movê-la um pouco para baixo também. Com a ferramenta de mover selecionada, clico e arrasto um pouco para baixo para mover. Inclusive, agora que me ocorreu, né, eu tenho que aumentar um pouco o tamanho dela, porque eu acho que ficou meio pequeno, aumentar um pouco para ficar bem mais impactante, né. Eu quero arrastar também ela para baixo dessa camada que tem a forma vermelha. Além disso, a gente precisa colocar também o logotipo da FEMU com o símbolo da Escola de Minas, né, o brasão da Escola de Minas. Vou fazer isso agora. Estou com o meu navegador de arquivos aberto aqui. Eu vou procurar por ele. Aqui, é esse aqui. Eu vou segurar Shift, clicar nele e arrastar para cima. Ótimo, aqui está na posição boa. Confirmei. Além dessa imagem principal, a imagem tema, também existem as imagens que vão informar eventos importantes, o cronograma e também tutoriais de inscrição, enfim, qualquer outros tipos de demandas que podem ser necessários para o processo seletivo. A gente pode confeccionar também da mesma forma, com as mesmas ferramentas basicamente, né? Eu vou pegar aqui essa parte da imagem, né, que consta 3 publicações. Eu imagino que possam ser feitas 3, 4 publicações, e eu vou pegar aqui esses elementos que eu acabei de editar. Eu vou duplicar a camada de baixo, que eu não sei que ela está trancada. Beleza. Clico 2 vezes no cadeado e a gente pode destrancar essa camada. Vou selecionar a última camada, segurar Shift e selecionar a primeira, para selecionar todas as camadas. Com a ferramenta de mover, eu vou mover para conseguir ter uma visualização de como que essa arte vai se encaixar no mosaico completo, né? Que as redes sociais, os posts, eles se conectam. Eu estive verificando aqui como que foram feitas as artes anteriormente, as imagens anteriormente. Percebi que também tinham essas instruções aqui de inscrições abertas, link na bio, e eu vou fazer da mesma forma. Também tiveram essas variações de cores e também informavam as sub-áreas. Eu vou reproduzir isso aqui também. Bom, primeiramente, o que é importante é colocar a cor de fundo, né? Eu vou pegar essa camada com a cor de fundo aqui, vou apertar Ctrl T, vou adicionar ela por cima aqui para cobrir tudo mesmo, cobrir até aqui. Porque vai formar um mosaico, né? São 3 publicações, serão 3 publicações em sequência. Então eu vou apagar essas camadas aqui só mesmo para ter uma visualização melhor do que está acontecendo. Eu vou selecionar aqui essa forma, a forma vermelha. Eu vou arrastar ela também para cobrir melhor aqui toda essa parte, alterando mesmo o formato dela para conseguir encaixar da forma com que eu quero. Eu vou adicionar também a marca d'água, um pouco maior nesse caso, para preencher todo o mosaico. E aí os conteúdos vão ser essa primeira publicação pode ser a publicação principal.
com o carro. Selecionar a camada do carro aqui, trazer ele para cá. Aqui pode ser o carrinho com o texto escrito processo seletivo. Vou colocar um pouco de ângulo neles, acho que fica legal. Aqui, Ctrl T, mudar o ângulo. Eu vou alinhar com esse ângulo aqui da forma, acho que fica interessante também assim. E também colocar as instruções, link na bio, né? Inscrições abertas. Eu vou mudar essa fonte, eu vou colocar a fonte Contracts também, que é a fonte que é utilizada. Inscrições abertas, link na bio. Diminuir um pouco o tamanho aqui. Ok, tamanho 43 está ótimo. E também eu vou querer colocar esse mesmo ângulo para conversar, né, um texto com o outro. Ok, os 5 graus de angulação já é o suficiente. Trazer para cá. E agora eu vou para a imagem com o cronograma, que consta o cronograma. E aí aqui é basicamente a ferramenta de texto, né? Clicar. Selecionei a camada errada. Aqui tem que tomar um cuidado para não clicar nessa parte aqui, porque essa parte já tem um texto, né? Para ele não interpretar errado o que você precisa que ele reconheça como texto. Então eu vou criar uma caixa de texto aqui e colocar as informações, esse cronograma com a fonte correta, né? Que é a Contracts, com a cor também, que é a cor branca. Aí a gente pode colocar as informações do processo. Formulário online, dinâmica, entrevistas, processo training. Nesse caso aqui, eu vou selecionar essa fonte de cima, esse texto de cima, e vou mudar a fonte dele. Eu vou querer colocar a fonte Pirulen. Diminuir também um pouco o tamanho dessas de baixo. E quem sabe também aumentar o espaçamento entre essas partes. Eu vim aqui na ferramenta de edição de caractere, né? E aumentar um pouco o espaçamento. E aqui na frente a gente adiciona as datas e assim por diante. E para centralizar, que eu sempre gosto de centralizar os objetos, né? A gente pode selecionar essa parte toda aqui, apertar Shift. E aqui a gente pode centralizar. Aqui ficou melhor centralizado. E é assim que são feitas as imagens da equipe. O interessante de fazer várias imagens de uma vez só é que se tem um controle mesmo de como as imagens vão se encaixar. É algo que se toma, né, bastante cuidado, de ter realmente essa continuidade entre as linhas que são mostradas no feed, para ter realmente essa conexão, manter essa identidade e fazer com que as imagens elas conversem entre si, com as cores e também com as formas. E assim, que seria feita uma imagem para divulgação de processo seletivo. É uma imagem que limpa, ela tem as cores da equipe, tem o logotipo da equipe, tem uma referência ao carro, né, da Fórmula SAI. Ela tem os elementos que compõem as artes típicas das imagens, que são vinculadas às nossas redes sociais, e assim que é feito